Bombeiros de emergência? O bebê não está respirando, senhora? Me passe o endereço que nós iremos mandar uma viatura. O Corpo de Bombeiros do Paraná atende diversas situações de emergência, dentre elas temos a obstrução de vias aéreas. E é uma situação em que exige uma ação imediata e rápida para que não venha proceder o óbito, seja criança ou adulto. E nesse momento nós vamos estar demonstrando um atendimento prático. Nós estaremos usando uma boneca, mas simulando como se fosse uma criança, em que decorre essa técnica de 1 ano para baixo, em que você terá que desobstruir vias aéreas de uma criança engasgada. O ideal é que se faça essa demonstração ou essa prática sentado, para que não ocorra a queda da criança dos braços de quem está atendendo. Ao receber em suas mãos uma criança engasgada, que nesse caso, nessa idade, ocorre geralmente por algo líquido ou pastoso, pega-se a criança geralmente com seu antebraço nas costas da criança, segurando a parte de trás da cabeça, evitando tocar então sobre a cabeça, que alguns chamam de moleira, onde não tem apoio e pode então prejudicar também o cérebro da criança. A ideia sempre é mantê-la com a inclinação, ou seja, a cabeça mais baixa que o resto do corpo, e o seu braço apoiado na sua coxa. Por isso que a sua perna deve estar esticada, mantendo a criança um pouco mais baixa que o resto do corpo, podendo promover assim uma desobstrução devido à gravidade que ocorreu o engasgamento. Então observa-se primeiro vias aéreas, questão da obstrução, se há algo líquido que pode talvez girar a criança e já promover desobstrução. Caso não ocorra e observa-se que a criança está tendo movimento, indica-se então que o coração dela está batendo, mas você vê que não tem respiração. Próximo passo então é a sua mão que está livre, pegar a face da criança na parte óssea, e o seu braço pegar a parte da frente do corpo da criança. Você fixa ela um braço ao outro, estica-se a outra perna e gira-se então a criança rapidamente, mantendo sempre a cabeça mais baixa que o resto do corpo, e observa então o dorso, as costas da criança, em que ela tem as duas escápulas, os dois ossos mais saltados, em que ao centro, ao meio, passa-se a coluna. Nessa região, entre as duas escápulas, dois ossos e a coluna, é a região que você vai fazer a tapotagem. Com o calcanhar da sua mão, você vai fazer 5 tapotagens direcionadas para fora do corpo da criança e não em direção à cabeça para evitar algum traumatismo. Você vai fazer 5 tapotagens com o peso da sua mão. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem perigo de machucar a criança e também só fazer a massagem não surge um efeito tão esperado. Por isso dessa tapotagem aqui, para que ocorra então um vácuo, vamos falar assim dessa forma, interno, para que ocorra a desobstrução. Pode, nesse momento, talvez ocorrer desobstrução. Caso não ocorra, o próximo passo é voltar a sua mão onde estava antes, na parte de trás da cabeça, o seu braço segura a criança e você volta para a perna anterior, observando que a cabeça sempre fica mais baixa, em todo momento. Observa-se agora então o tórax da criança, o peito dela, linha, ou seja, um mamilo até o outro, e tem uma linha imaginária que liga um mamilo até o outro. Você pode utilizar um dos seus dedos fazendo essa ligação, e 2 dedos abaixo desse dedo em direção ao umbigo. Você puxa agora os 3 dedos para o centro do peito, sobre o osso que fica no meio do peito, chamado externo. O dedo que está sobre a linha imaginária, de um mamilo até outro, você retira. Não pode ser pressionado nessa linha, devido aos grandes vasos do coração estarem ali. Se for pressionado, pode se romper. Então, por isso que deve ser abaixo dessa linha imaginária. 2 dedos, como foi 5 tapotagens, serão 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. A compressão, a profundidade dela é aproximadamente 4 centímetros. Ou você pode observar a lateral do tórax da criança e dividir em 3 partes, pressionando 1/3, que vai dar aproximadamente 4 centímetros. Feito esta outra etapa, fecha-se um ciclo da desobstrução de vias aéreas em crianças menor de 1 ano.
Observa-se que a criança está tendo movimento, indica então que o coração ainda está batendo, porém não houve desengasgamento. Você repete a operação, 5 tapotagens, volta-se a criança, mede-se e comprime. Se ocorrer vômito, você coloca a criança de lado para que ela não aspire, saindo a secreção e ocorrendo um choro, quer dizer que houve desobstrução de vias aéreas. Mantenha-se assim até sair toda a secreção. Se caso após o vômito ela não voltar a respirar, quer dizer também parar os movimentos, isso indica uma possível parada cardiorrespiratória. Inicia-se a massagem cardíaca no mesmo lugar que você fez a compressão para desobstrução. E aí você faz a massagem. E em que momento que você vai ligar para o bombeiro? Já no início da obstrução, não depois, quando não conseguiu ter êxito na desobstrução. Porque enquanto você está tentando desobstruir, recebendo orientação por telefone do bombeiro, talvez isso já ocorra. Caso não ocorrer, a ambulância está a caminho. Mesmo que não ocorra desobstrução com a técnica, observa-se que se houver a parada cardíaca, ou seja, perca dos movimentos, já observamos antes na prática, deve-se iniciar a massagem cardíaca, que é o mesmo ponto da compressão torácica mostrada antes, até que chegue o socorro e eles então deem continuidade no atendimento.